O tubarão branco é o mais famoso do mundo, porém existem 375 espécies e algumas delas são bizarras. Você já ouviu falar do tubarão fantasma que vem assustando os cientistas de todo mundo? E do tubarão duende, provavelmente o bicho mais feio que você verá na vida. Hoje fiz uma lista com os tubarões mais raros que existem. Roda a vinheta! Agora imagina um tubarão tão raro que só conseguiram filmar ele pela primeira vez há uns 4 anos atrás. Pois é, esse é o tubarão fantasma, filmado em 2016 nas profundas águas próximas ao Havaí. Bom, isso foi um choque, pois eles vivem geralmente na Austrália e Nova Zelândia e são raramente vistos pelos humanos. Vivendo a mais ou menos 2 km de profundidade, a criatura chama atenção por conta das marcas que possui em seu corpo, parecendo até cicatrizes de guerra, além de terem grandes olhos profundos e pretos e a cartilagem branca e pálida, lembrando muito um fantasma. O animal pré-histórico é completamente cego e possui um formato bem diferente dos outros tubarões. Além disso, ele possui um bilau retrátil na testa, deixando o animal ainda mais bizarro do que a gente poderia imaginar. Não se sabe muito dos seus hábitos alimentares, de caça ou de acasalamento, justamente pela complexidade de encontrar um em habitat natural, mas acredita-se que ele consegue sentir a presença de peixes menores para fazer uma refeição, só que ninguém ainda consegue explicar como. Bom, se eu não tivesse pesquisado, eu pensaria que era uma imagem da Deep Web. Parece que ele saiu diretamente de um filme de ficção científica. Um dos tubarões mais raros dessa lista é o tubarão tapete. Ele ganhou esse apelido por ficar sempre deitado de boa no fundo do oceano. Ele tem alguns apêndices que usa para se camuflar. Os especialistas chamam de barba. Pois é, até esse bicho aí tem mais barba do que eu, mano. Fazer o que, né? Como ele fica lá no chão dos oceanos profundos parado, muitos peixes o confundem com corais, já que ele adapta as cores do seu corpo conforme sua necessidade e acabam passando tranquilamente por perto. Game over, Nemo. O bote dele é infalível. Se a presa for pequena, a boca gigantesca desse monstro faz uma espécie de sucção, tipo um aspirador de pó, puxando a vítima para dentro sem nem precisar usar os dentes. Mas pode ficar tranquilo, porque você nunca vai ver um desses na praia. Os tubarões tapete costumam ficar lá embaixo, no fundo do mar, próximo da Indonésia e da Austrália. Nesse último país, eles são servidos como um iguaria aos turistas em um prato acompanhado de batata frita. Falando em comida, segundo os biólogos, o prato preferido desse tubarão são polvos. E para quem não sabe, os polvos também são mestres em se camuflar. A briga entre os dois é sempre épica, porque além de ser difícil de um encontrar o outro, na hora de abocanhar o molusco, o tubarão precisa dar um jeito de se livrar dos tentáculos e das ventosas. Bom, haja disposição. Eu juro que esse aqui não pulou diretamente de um filme de terror e que existe de verdade. O tubarão duende é uma das espécies mais raras e esquisitas já vistas por aí. Eles possuem um nariz achatado em forma de faca e possuem uma boca que, mano, parece ser de outro mundo. Isso porque ele consegue projetar sua mandíbula para frente e agarrar pequenos animais. Eu nunca vi nada parecido com isso antes. Qualquer peixe, molusco ou crustáceo que estiver passeando cerca de 1.200 metros de profundidade no Oceano Pacífico ou Índico pode ser devorado sem muita cerimônia. O animal possui uma pele rosada, translúcida e enxerga mal, mas tem sensores espalhados pelo corpo todo, que ajudam na hora da caça para saber exatamente em que direção ele precisa deslocar sua boca e agarrar o azarado. Essa espécie é tão rara que apenas 36 exemplares foram encontrados em toda a história da humanidade, e a maioria já tinha batido as botas. As informações sobre esse alien do oceano ainda são bem seletas e muitos estudos precisam ser feitos para entender os hábitos e os motivos desse animal ter um mecanismo natural tão diferente. Esse tubarão aqui já nasce tunado com um utensílio de caça. Seu maxilar é bem mais alongado do que o normal e possui dentes grandes e pequenos intercalados dos dois lados, rendendo o apelido de tubarão serra. Eles possuem cerca de 1,70 metros e usam esse mecanismo que a natureza deu para realizar suas caças, que incluem peixes, lulas, polvos e crustáceos.
ou seja, qualquer coisa que aparecer pela frente. Eles saem nadando rápido em direção das presas, passando sarrafo em quem cruzar o caminho e depois voltam para comer os atingidos, que mesmo que não sofram um golpe fatal, com certeza não vão conseguir chegar longe por conta dos ferimentos. A lâmina também serve para se defender de predadores maiores, sendo um mecanismo útil para escapar de ataques sem precisar morder o inimigo, por exemplo. Essa característica coloca esse animal num patamar alto de criaturas diferentes do fundo do mar. São encontrados nas águas asiáticas por volta do Japão, China e Coreia, sendo considerado uma das espécies mais ariscas do mundo animal. O tubarão debulhador tem uma característica única que chama a atenção. Sua cauda possui um dos lados bem maior do que o outro, e ele usa essa parte do corpo para caçar, pois consegue dar uma chicotada matando sua presa. Junto com esse rabo gigante, eles podem chegar a medir mais de 6 metros e pesar cerca de meia tonelada. Agora imagina uma chicotada dessa no lombo, deve doer pacas. Sua dieta é a base de peixes menores e outros frutos do mar. Para se sair melhor em uma caçada, a técnica preferida desse predador é tentar se enfiar em um cardume e meter a rabada para todo lado. Onde pegar, pegou. Dessa forma, ele consegue acertar mais de um peixinho por vez, garantindo o almoço do dia. Assim como a maioria dos tubarões, essa espécie não causa ameaça aos seres humanos, pois ficam em regiões afastadas, próxima à Califórnia e Filipinas. Inclusive, em alguns locais turísticos, você consegue fazer um mergulho com esses animais diferentões. Ele também é vítima de pesca, dependendo da época do ano. Para muita gente, tubarões podem ser assustadores, mas tem uma galera que fica espantada com o tamanho das baleias, que são os maiores mamíferos do planeta. Agora imagina uma fusão dos dois. Segura seu coração aí, porque esse bicho existe. E não podia ter um nome diferente, né? O tubarão-baleia é a maior espécie de tubarão que existe no mundo, atingindo mais de 20 metros de comprimento e pesando cerca de 21 toneladas, quase 4 vezes mais que um elefante africano. Daí você deve estar pensando que desse tamanho todo essa espécie deve ser a mais temida dos mares, certo? Errado. Apesar da sua boca ultrapassar 1,5 m de largura e ele possui mais ou menos 350 fileiras de dentes, esse animal só se alimenta de plâncton, que são organismos minúsculos que vivem no mar. Quando esse monstro abre a boca, que mais parece um túnel de avenida, ele puxa e filtra água, capturando os plânctons por vários tecidos que eles possuem na boca, chamados almofadas de filtração, fazendo desses bichos monumentais um dos mais dóceis do reino animal, sem causar nenhum tipo de ameaça nem para humanos e nem para outros seres aquáticos. Bom, a não ser para os plânctons, então é melhor se esconder no balde de lixo. O tubarão anequim foi descrito por um fotógrafo como um torpedo com dentes. Sabe por quê? Porque ele é a espécie mais rápida de tubarão já registrada pelo homem. Apesar dos quase 5 metros e peso de 500 quilos, ele é capaz de nadar por uma velocidade incrível de 88 km por hora. Mas não é só de velocidade que vive um tubarão. Esse bichinho aqui, diferente da maioria, não é nada dócil. Ele é um dos peixes mais agressivos do oceano, além de se alimentar de outros peixes. Ele come até mesmo tubarões. Alguns incidentes já foram registrados entre os anequins e os humanos, pois como são ferozes e muito rápidos, vários pescadores profissionais veem o animal como um grande troféu e constantemente tentam encontrar o bicho para pescar. Mas como já falamos, ele é truculento. Vira e mexe um pescador sai acidentado numa dessas pescarias. Então, meu filho, é melhor deixar o tubarão em paz, apostando um racha com outros peixes e comer salmão, não é mesmo? Esse animal aqui é a prova de que dinossauros ainda estão entre nós. O tubarão-enguia é considerado fóssil vivo e ninguém nunca tinha visto nada parecido antes desse exemplar ser capturado por engano. O estranhíssimo animal possui mais de 300 dentes distribuídos em fileiras e quase nada se sabe sobre seus hábitos, pois vive em águas completamente profundas em alguns pedaços do mundo. E quando eu falo profundas, eu quero dizer mais ou menos 11 mil metros, só para você ter uma noção. Seu corpo comprido chega a 2 metros e acreditava-se que essa espécie estava extinta há mais ou menos 80 milhões de anos atrás.
A raridade desse bicho pré-histórico é tanta que existem apenas 4 relatos de avistamento nos últimos anos, e por isso não se sabe o tamanho da população que ainda sobrevive no fundo do mar. Ou seja, pode ter apenas 1 ou milhões vivendo por aí. E isso deixa a gente pensando em quanta coisa bizarra que existe nos oceanos e que a gente nunca viu. E aí, mano, qual desses tubarões você achou mais bizarro? Deixa aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e aí na sua tela tem os 2 últimos vídeos lançados pelo Almanac X. Então é isso, até o próximo vídeo.